Fala turma, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Forte abraço, abraço para os seus familiares também. Vamos dar continuidade ao nosso sistema remoto de ensino. E a semana passada eu apresentei um material contendo conteúdo para estudo e na sequência uma atividade, onde eu pedi que vocês respondessem a atividade lendo a apostila composta pelo conteúdo. Muitas pessoas, inclusive alguns pais, mandando aqui no privado questionamentos a respeito de explicação sobre o conteúdo, e nós deixamos claro que só enviaríamos a videoaula com as devidas explicações depois que cada um desse as suas respostas. Haja vista que das duas turmas que nós estamos trabalhando, eu não conheço ainda o meu aluno. Sei apenas por nome, apenas por contato de mídia social. Então que vocês possam ter paciência nesse primeiro momento. E hoje nós vamos fazer, então, nessa videoaula, a correção das atividades com as devidas explicações. Beleza? Peço o empenho de vocês. Vocês vão perceber que eu farei os exemplos com questões diferentes do que estão na atividade, os números. Mas a proposta de aprendizagem é a mesma, a proposta da explicação é a mesma. Tá bom? Vamos então para a explicação e vamos para a atividade. Vamos então dar continuidade à nossa proposta de estudo e no material da segunda aula nós falamos a respeito de multiplicação e divisão com frações. Depois nós falaremos a respeito das adições e das subtrações, uma vez que entendendo que seja mais fácil de ser compreendido, tá bom? Inicialmente, vocês precisam se lembrar, vocês já estudaram isso em anos anteriores, vocês precisam se lembrar como é formada uma fração. Nós sabemos que uma fração ela é composta por dois termos. Existe numa fração o numerador e o denominador. O numerador é o número de cima, o denominador é o número de baixo. Quando nós fazemos operações com frações, essa linguagem ela vai ser usada quase que sempre. Nós vamos falar sempre que é preciso observar tanto o numerador quanto o denominador. Inicialmente, a gente vai entender o seguinte. Para resolver uma multiplicação com fração, nós precisamos primeiro multiplicar os numeradores e depois multiplicar os denominadores. Se tratando de divisão com fração, aí eu preciso obedecer algumas regras simples. Por exemplo, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar as frações e eu vou fazer multiplicações com elas, eu vou transformá-las em multiplicações. De que forma? Ou eu faço diretamente, cruzando as informações, fazendo o de cima pelo de baixo, numerador por denominador, ou eu vou pegar uma das frações, seja com duas, com três, com quatro elementos que a sentença tiver, e aí o que é que eu vou fazer? Eu vou inverter uma das frações. Nós vamos ver isso no exemplo na atividade, tá bom? Nós vamos fazer a correção da atividade e vocês vão perceber que, obviamente, eu não vou responder a questão que está na atividade. O que eu vou fazer é pegar a proposta da questão e com outro exemplo, com outros números, aí eu vou te explicar para você corrigir a sua atividade ou fazer novamente. Beleza? Assim que vocês fizerem a correção, aí eu quero que vocês me mandem novamente. Professor, mas o meu está todo certo, eu quero novamente para eu confrontar com o material que eu já tenho em mão. Na primeira questão da atividade, eu coloquei para testar os seus conhecimentos. Primeiro, eu entreguei um material para você fazer a leitura do conteúdo. Se você leu a apostila, se você ao menos fez leitura do conteúdo, você vai saber marcar as opções corretas na primeira questão, onde eu pedi o seguinte: leia as informações abaixo e assinale apenas onde a informação é verdadeira. Eu coloquei da letra A à letra E. Por exemplo, na letra A eu coloquei: para fazer adição de frações, basta repetir o denominador e somar os numeradores. Isso quando os denominadores forem iguais. Leia o conteúdo e você vai ver que todas as vezes que os denominadores forem iguais em uma adição de fração, basta você somar os numeradores. Tá bom? Repete o denominador e soma o numerador. Segunda questão, eu coloquei o seguinte:
É possível realizar essa operação? Qual operação? 3/5 vezes 2. Lógico que é possível. Nós vamos pegar um exemplo diferente dos números que está na sua atividade para você entender como é que faz. Existem 3 maneiras diferentes de resolver isso aí. Olha só, eu vou colocar aqui no quadro 2/4 vezes 5. De que maneira é que nós vamos resolver isso? Nós temos 3 maneiras, como eu falei anteriormente. A primeira é a seguinte: pegue aqui, ó, 2/4 vezes, transforme esse termo em uma fração, 5 inteiros. Portanto, eu tenho 2/4 vezes 5 inteiros. O que é que eu faço? 2 vezes 5, 10. 4 vezes 1, 4. Portanto, eu tenho 2/4 vezes 5 é igual a 10/4. Da segunda maneira, o que nós podemos fazer é o seguinte: pegar essa fração e fazer uma adição dela 5 vezes. De que maneira? Eu vou colocar aqui, ó, 2/4 mais 2/4 mais 2/4 mais 2/4 mais 2/4, que é igual. O que é que eu tenho aqui? 2/4 repetida 5 vezes. O que é que eu faço agora? Somo. 2 mais 2, 4. Mais 2, 6. Mais 2, 8. Mais 2, 10. O que é que eu tenho aqui? Denominadores iguais. O que é que eu faço com denominador igual? Conservo. A terceira maneira de resolver essa questão é mais simples ainda. Você vai colocar da seguinte forma: 2 vezes 5 sobre 4, que é igual 2 vezes 5, 10. Conserva o denominador. 10/4. Beleza? A segunda questão aí na tua atividade são outros números, lógico. Eu quero que você siga esse exemplo e responda o que nós estamos propondo aí na tua atividade. Terceira questão, eu coloquei o seguinte: efetue as multiplicações. Vejam que nós temos 3/6 vezes 2/5, 13/2 vezes 1/9. Nós temos na letra A e na letra B 2 sentenças. Eu vou usar o exemplo aqui, 2/5 vezes 3/2. Observe, 2/5 vezes 3/2. Professor, de que forma é que nós vamos responder essa sentença? Simples. Numerador é o número de cima, denominador é o número de baixo. Quando se trata de multiplicação com frações, sendo elas termos iguais ou diferentes, o que eu preciso fazer simplesmente é multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. Simples, independentemente de quantas frações aparecem aqui. Nesse caso são 2, o que eu vou fazer é isso, ó. 2 vezes 3, 6. 5 vezes 2, 10. Resolvido. Muito simples. Muita gente quebrando a cabeça, dizendo que não sabia, que não estava entendendo. E, na verdade, tem muita gente sem saber ainda o que é uma fração. Tá bom? Na quarta questão, eu coloquei para você efetuar as divisões. Na letra A, eu coloquei 9/3 divididos por 5/2. E na letra B, 4/4 dividido por 2/5 dividido por 5/3. Eu vou usar um exemplo simples, com números diferentes, para você seguir o mesmo exemplo e responder aí no seu caderno. Eu vou usar 5/2 dividido por 4 inteiros. Presta atenção. 5/2 dividido por 4 inteiros. Qual é a proposta quando se faz divisão com frações, divisão de frações? Simples. Ou você faz multiplicando o numerador pelo denominador e colocando o resultado, ou você faz isso, ó, transforme em uma multiplicação. De que maneira? Conserva a primeira fração, 5/2, ao invés de dividir, você vai multiplicar agora. E o que é que você faz? Denominador passa a ser numerador e numerador passa a ser denominador. Ao invés de ser
4 inteiros vai ser 1/4. Vejam que eu conservei uma das frações, mudei o sinal de divisão para multiplicação e aqui eu inverti. Eu coloquei o que era numerador em cima e o que era denominador em cima e o que era numerador embaixo. Professor, e se eu quiser fazer a inversão na primeira fração? Pode fazer, não tem problema. E depois disso, eu faço o cálculo. 5 vezes 1, 5. 2 vezes 4, 8. E no caso da letra B, que são 3 frações, 4/4, 2/5 e 5/3. Muito simples. Escolha uma das frações, faça a inversão e faça o cálculo de multiplicação e o resultado vai estar correto. Beleza? Essa é a nossa explicação, essa é a correção da nossa atividade. Eu espero que vocês nos ajudem nesse processo. Faça novamente a atividade e aí nos mande agora o material já com a devida correção. Tá bom? Só quero lembrar, para que depois ninguém fique perguntando aqui no WhatsApp, eu usei exemplos para você resolver o que nós propomos aí na sua atividade. Um beijo no coração de todos, que Deus continue lhes abençoando, que Deus continue nos guardando de todo mal, tá bom? Siga orando por cada uma das vossas famílias. Um abraço.